Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, fala ao nosso coração, Senhor. Vem ministrar o nosso espírito, vem ministrar a nossa alma cansada, sobrecarregada, no meio de tantas lutas pelas quais temos passado, Senhor. São lutas por fora e muitos temores por dentro. E nós clamamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor nos ajude a manter o olhar fixo no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Vem renovar as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso equilíbrio e, sobretudo, Senhor, não permita que saiamos do caminho, que deixemos de praticar a Tua vontade soberana, Senhor. Que sejamos conduzidos em triunfo em todas as situações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria hoje meditar um pouco sobre a necessidade de perseverança para vencer a corrida a nós proposta. Temos vivido dias de muita agonia, e eu queria encorajá-los a manter uma atitude perseverante em Cristo, em face às lutas que têm se levantado na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa nação, no mundo inteiro. O texto lido são palavras iniciais de despedida do autor da epístola. Aqui ele exorta seus leitores a manterem uma atitude de viva esperança no Senhor, em meio a todos os embates da vida. Nunca foi tão exigido de nós uma postura de perseverança, perseverança em Cristo, perseverança na fé, perseverança no caminho. Muitos nesses dias têm desistido, têm encontrado atalhos, porque o único caminho se chama Jesus. E eu queria meditar junto com vocês hoje. Nós estamos na reta final do ano, e sem sombra de dúvida, este ano foi um ano atípico, um ano intenso para todos nós. Vivemos muitas emoções positivas, algumas negativas, outras. Muitas perdas de entes queridos, foram batalhas sem fim com enfermidades, decepções, perdas irreparáveis, dificuldades relacionais, financeiras, ausências irremediáveis. Oposições se levantaram para nos fazer tremer nas bases e nos fazer perder o equilíbrio e a fé. Foi um ano difícil, um ano de muita luta. Contudo, enquanto aqueles que não conhecem o Senhor, muitos chegaram a extremos de desespero, atentando contra a própria vida,
Os que têm um relacionamento íntimo com o Senhor saíram escoriados, mas firmes em Deus. Combateram o bom combate, ainda estamos combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé. Fácil não é. E ainda no dizer do apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Somos sobreviventes, mais que vencedores, nas muitas guerras que nos assolaram este ano e continuam nos assolando. Há sempre uma inquietação, há sempre um frio na barriga, uma hora de suor frio para ser enfrentada. A ordem do Senhor continua sendo avançar, seguir em frente, sem olhar para trás ou esmorecer, sempre prontos a testemunhar da razão da esperança que há em nós. E a razão dessa esperança chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O novo ano se aproxima, é fato. O que esperar dele? É a grande pergunta do dia de hoje. Certamente teremos novos desafios, novas batalhas, novos gigantes a derrubar e obstáculos novos a transpor, exércitos de opositores para enfrentar. Que possamos caminhar firmes no novo ano, olhando para o Cristo, nos apegando a Ele, nos firmando nele, perseverantemente em oração e vigilância constantes. Não podemos negligenciar a oração e a vigilância. Cuidado com as amizades, cuidado com as influências mundanas, cuidado com aquilo que o adversário tem oferecido tão generosamente aos filhos de Deus, e muitas vezes não entendemos que estamos na mira daquele que veio para roubar, matar e destruir. Só Cristo é a certeza de vitória, mesmo em meio às lutas mais violentas, mais renhidas. É essa fé perseverante e esperançosa no Senhor que nos move a enfrentar tantas lutas sem esmorecer, mesmo que o nosso corpo adoeça ou morra. O nosso espírito, ele se renova de dia em dia. Não tem sido fácil para nenhum de nós, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem, como diz a letra do velho hino. O texto citado nos aponta algumas ações que nos ajudarão na nova carreira proposta. Primeira ação: olhar para os que perseveraram antes de nós. Testemunhar é mostrar as evidências, e todas as vezes que temos um grande desafio pela frente, somos encorajados a olhar para a grande nuvem de testemunhas que viveu antes de nós e está descrita na grande galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Precisamos voltar a esse texto muitas vezes, ler cuidadosamente, meditar em cada testemunho ali, vivido e experimentado na presença do Todo-Poderoso. Ali encontramos, como o próprio texto diz, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que pela sua fé foram as últimas consequências, fecharam a boca de leões, derrubaram gigantes, saltaram muralhas, desbarataram exércitos, e outros, pela mesma fé, chegaram ao martírio, sem desistir ou negar o Senhor. Se eles conseguiram, nós também em Cristo conseguiremos. Mas é preciso estar em Cristo. Segunda ação: desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tem atravancado os nossos passos. Quanta coisa tem se levantado para nos tirar da nossa posição em Cristo.
Ninguém corre carregando fardos, até a roupa do corredor precisa ser leve para lhe facilitar a corrida. Por que então carregamos tantos fardos, insistimos em carregá-los desnecessariamente e teimamos em carregar nossos pecados de estimação? Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim. Isso é o crente Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas não é essa a vontade de Deus. O Senhor chama-nos, ou nos chama como estamos, mas não para permanecermos do mesmo modo. O Senhor muda paradigmas, o Senhor muda rastros familiares, o Senhor muda maldições antigas, inclinações antigas, e tudo se faz novo em Cristo, se é que verdadeiramente nos convertemos. Nos agarramos a tantas coisas que, apesar de não serem pecados em si mesmas, representam pesos para nós. São costumes, manias, exigências que de certa forma nos têm aprisionado, impedido que vivamos com leveza e que experimentemos a plenitude que Jesus prometeu. Há ainda aqueles pecados de estimação que insistimos em não nos livrar deles. São aqueles ídolos ocultos que escondemos nos porões das nossas almas. São as velhas inclinações que teimamos em manter. Interessante que a teimosia, que é a obstinação, é considerada biblicamente idolatria e culto a ídolos do lar. É tempo de nos livrar deles para que possamos completar essa carreira proposta para nós. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Aprendamos a andar com pouca bagagem. Nós precisamos de tão pouco para seguir. Nós somos peregrinos, forasteiros deste lugar. Somos seres celestiais vivendo uma experiência terrena. E isso não pode sair da nossa mente. Quanto crente, quanto cristão, professo, frequentador de igreja, andando por caminhos que têm entristecido o coração do Pai. Que nós possamos fazer aquela oração do salmista continuamente: Senhor, sonda meu coração, se há em mim caminhos maus, que certamente os há, tira-os de mim e conduz-me ao caminho eterno. E eu vou mais além. E que possamos com toda sinceridade dizer: Senhor, se eu insistir nesse caminho, fecha o fôlego da minha vida hoje, para que eu não venha a me perder, não venha me perder e entristecer o teu Espírito, envergonhar o teu Evangelho. Terceira ação: focar firmemente em Jesus, considerando seus sofrimentos e oposições. Jesus é o nosso único paradigma. Ninguém sofreu mais que Ele, por isso Ele sabe o que sentimos, Ele conhece a nossa dor e se tornou o sumo sacerdote perfeito que se compadece de nós, porque a nossa semelhança foi tentada em todas as coisas, porém sem pecados. Todos nós pecamos, por pensamentos, por palavras, por ações e por intenções. Por isso precisamos continuamente estar na presença de Deus, buscando alívio, quebrantando nosso coração na presença dEle, reconhecendo aquilo que tem ferido o coração de Deus. E a gente costuma dizer sempre: nenhum de nós, do lado de cada eternidade, está pronto. Nenhum de nós é impecável. Todos estamos sujeitos a cair, a tropeçar, e o tropeço daqueles que lideram é pior do que o tropeço da maioria que não está envolvida em ministério, porque quer queiramos, quer não, as pessoas olham para nós e podemos escandalizá-los, e o Senhor disse que ai daqueles que escandalizarem aqueles pequeninos. Que possamos atentar para isso em nome de Jesus. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo, autor e consumador de nossa fé. Somos estimulados pelo autor de Hebreus a focar em Cristo, não só no ano que se avizinha, mas em todos os dias em que o Senhor permitir que vivamos nesta terra. O Senhor é o farol,
é a nossa estrela guia. O Senhor é a luz do mundo, e nós não podemos nos conformar com as trevas. Muitos em nosso meio têm estado fatigados, desanimados e sentem a alma desmaiar dentro de si, tal a natureza das provações que têm experimentado. Não têm sido fáceis. As lutas têm sido intensíssimas, tanto pessoalmente como ministerialmente. E ai de nós, se não fosse o Senhor que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Entendemos que não é da vontade de Deus que venhamos a esmorecer diante dessas lutas diárias. Contudo, para que isto não aconteça, não podemos perder de vista nenhuma das ordenanças anteriores. Aflições teremos muitas, com certeza, mas Jesus nos garante a vitória. Não sabemos o que nos espera no ano vindouro. Não sabemos. Mas sabemos que quem nos espera, confiemos nele, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O que o texto nos ensina com vistas a este final e ao início do novo ano? Primeiro, olhemos para os que perseveraram em Cristo e completaram a corrida antes de nós. Desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente tem nos assediado, impedindo que corramos com desenvoltura e perseverança a carreira da fé. Em terceiro lugar, foquemos sempre em Jesus, considerando seus sofrimentos e oposições. Ele venceu para nos habilitar a vencer. Em quarto e último lugar, perseveremos esperançosos sempre no Senhor, para não esmorecer na caminhada. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor continue sustentando a cada um de nós com a sua mão direita fiel. Que a graça fortalecedora, sustentadora, firmadora de Deus esteja em nossa vida em todos os momentos, em nome de Jesus. Que Ele nos faça mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor visite, Pai, visite os que estão passando por dificuldades relacionais, pelos que estão com causas na justiça, por aqueles que estão com enfermidades graves nos hospitais. Que o Senhor visite a nossa nação, que o Senhor cure o câncer da corrupção desta nação, que tem afundado cada vez mais, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos surpreenda com a sua vontade soberana nestas novas eleições e que tua graça prevaleça sobre nós em nome de Jesus. Há muitos aqui que não curvaram seus joelhos aos Baais contemporâneos, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos sustentando com a sua mão direita fiel. E que a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês.